É um grande momento, olha os papos, turma! Quer fazer o sala de redação por 6 meses? Eu falei, muito a fuder, né? O Duda Calvin, o Alemão Ronaldo, o Serginho Moá, né, o Jacques Maciel, o Carlinhos Carneiro, era a galera que frequentava o mesmo lugar e que já tinha suas bandas. A loucura aterrizou, assim, no estúdio, assim. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Como você sabe, no Rocket Club, hoje eu tô com os óculos escuros, vocês vão saber em instantes o motivo disto. E antes de apresentar o nosso convidado, eu preciso fazer aqueles pedidos super necessários, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá um like, dá uma compartilhada, isso é muito importante para que o nosso canal continue andando, continue crescendo. A gente também tem um canal de cortes, para tu que ainda não teve tempo de ver os vídeos completos, vai lá, tem uma amostragem e com certeza tu vai pular para cá para assistir tudo na íntegra e com todos os nossos convidados que nós temos e sempre pregamos a pluralidades. E para antes de se apresentar aqui, eu preciso dizer que nós estamos novamente aqui graças à parceria do nosso querido SEMAI, que está fazendo uma campanha nos seus 50 anos, a autarquia aqui de São Léo, aqui de São Leopoldo, o povo capilé sabe bem de todo o trampo que o SEMAI faz para que a água esteja com qualidade nas casas. A gente sabe o quanto é importante, quanto a gente depende disso, a água é vida, então assim... Tomem cuidado, valorize essa água e é esse o recado do SEMAI, o nosso grande parceiro que está aqui em mais uma semana se dedicando para isso. E vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso querido convidado, Rafael Malenotti. Tudo bom, meu irmão? E aí? Olha só, Matheus, tem um jeito mais legal disso ficar ainda mais bacana. É, qual que é? Tá na hora da queda do vidro de Berlim, aqui do acrílico de Berlim, porque é o seguinte, bicho, eu quero te dizer assim que de forma alguma esse registro que a gente vai fazer aqui do nosso papo aqui é para se tornar algo de militância política, de não sei o que lá e tal. Eu só quero dizer que eu sou um cara que realmente acredito que cada um tem que ser responsável, né, para fazer aquilo que está destinado a fazer, que se prepara para fazer, que é o seu ofício. Então eu acredito muito na ciência, eu vim aqui hoje de forma presencial porque realmente eu me sinto muito seguro para a gente poder dizer com toda certeza, bicho, que o acrílico de Berlim pode cair exatamente nesse momento, porque estamos vivendo um momento onde esse assunto, assim, a gente já está quase colocando uma pedra em cima desse assunto, né? Então, se está praticamente todo mundo vacinado, só não estão vacinadas aquelas pessoas que resolveram tomar essa decisão e elas têm todo o direito a isso, claro, né? Tipo assim, me assombra, cara, eu fico impressionado em saber que as estatísticas mostram que 90% das pessoas que estão morrendo diariamente são de pessoas que optaram por não se vacinar, e para mim isso é um retrato fiel da situação que a gente vive, né? Então eu sei que eu estou correndo risco diariamente de contrair esse vírus, já contraí inclusive, né? Já passei o meu período e tal. Mas agora, se por um acaso a gente pegar alguma variante, algum troço, cara, a gente precisa ficar em casa, né? A gente não vai ser hospitalizado, a gente não vai ser entubado e, principalmente, cara, a gente não vai morrer. Então, tipo assim, a ciência trabalhou para nos botar 1, 2, 3, 4, 5, 10 doses se forem necessárias. Eu vou tomar todas as 10. Eu não tô nem aí se a vacina foi comprada por tal movimento político de direita, de esquerda, de partido. Não, cara, eu acredito que realmente todas as doses que eu tomei me dão a segurança para te pedir para retirar o acrílico de Berlim. A 4 mãos, por favor, a 4 mãos? Aqui, vamos lá, vamos levantar aqui, ó. É um grande momento, olha os papos, turma! Satisfação. E agora que a gente tá falando de Berlim, de acrílico e de muro de Berlim, tá na hora da cervejada, Paulinho! Paulinho Tcherniak, meu irmão, meu querido amigo. Aê. Olha aí. Aqui, ó. Olha aí. Só. Querido. Valeu, Paulinho, obrigado. Tudo bem? Tudo certo, tudo sob controle. Saúde. Só falta do Paulinho, cara, só falta a tua pra brindar aqui com a gente, cara.
E o Paulinho é o responsável, né, por termos o Rocket Club aqui em São Léo. Eu já participei de show aqui, o meu filho Lito participou de shows aqui com acústicos valvulados, realmente foi uma noite maravilhosa. Cara, e um brinde aí à saúde, velho, porque é isso que a gente precisa priorizar. E isso é o que nós estamos tendo agora, por isso nós estamos aqui, recém começando o Olha os Papos dessa noite. Vamos, Matheus! Ih, coisa linda, coisa linda. Isso aqui é histórico. Isso aqui é histórico, mas é uma satisfação. A gente já tinha trocado essa ideia. Lá no início, foi um dos primeiros caras que eu chamei ali. Tu falou assim, cara, eu quero que dê uma amenizada nessa parada pra gente poder dar um abraço, pra gente poder tomar uma ceva sem ter preocupação. E que bom que esse momento chegou. Eu me sinto assim, né, cara? É isso aí. Eu me sinto assim. Eu espero que com as minhas declarações não me mandem para um determinado balcão de fulano que tá dando discurso de não sei disso que aquilo. Não, cara. Eu tô falando como ser humano e como indivíduo. E como um cara que optou por seguir as orientações conforme aquilo que eu acredito ser real. E por isso eu tô aqui, feliz da vida, cara. E eu não tô só aqui, Matheus. Eu tô todo final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo e tal. Eu tô todos os dias da semana tocando, voltando pros palcos, voltando a exercer o meu ofício. Cara, e pra nós artistas, assim, que quando tá bom, tá ruim, quando tá bom, já tá ruim. Imagina em 2 anos trancafiados sem poder exercer aquilo que obviamente não foi um privilégio, cara, o planeta parou e tal, mas o segmento artístico mesmo e a nossa classe, assim, que diz respeito não só aos artistas, mas em todo mundo que trabalha em volta, cara, essa turma penou violentamente. Mas, cara, a gente tem que olhar pro futuro, o passado a gente dá um bico ali, ver o que aconteceu, o que dá para melhorar, e tal. Mas a gente tem que olhar para frente sempre, E eu acredito que agora o trem já está de volta aos trilhos e aí ele só basta ele pegar uma velocidadezinha aí pra gente voltar. Claro, sem dúvida. A gente vai fazer algumas danças, Malenotti, para que a gente volte nesse momento atual, para que a gente vá lá no início da Acústicos, lá na tua primeira caminhada como um músico, também essa tua passagem como comunicador, essa importante passagem na Gaúcha, sempre no link do teu Colorado. E só que assim, antes de tudo isso, eu quero que tu falando uma parada, enquanto tu foi falando, eu fui matutando aqui, porque quem levou, e de novo, quero abrir eu acho que é importante ter esse parênteses de, cara, não é militância, mas, velho, quem entendeu o que rolou, e o que de certa forma baixou, eu acho que mudou a cabeça no sentido de, cara, vou aproveitar mais os momentos, vou estar mais próximo das pessoas que eu gosto. E tu sabe que isso aqui surge no meio do ano passado, mais ou menos, a situação tava aquela dança de baixava um pouco os casos, voltava, mas ao mesmo tempo ainda era minha terapia, a gente tinha todos os cuidados, nós mantinha isso aqui, ficava de máscara fora também, porque era importante, era um momento realmente ainda delicado, de incerteza, não sabia a resposta, mas, cara, isso mexeu comigo no sentido de, assim, cara, vamos valorizar mais momentos com pessoas que a gente tem próximo, por tudo que a gente abriu mão e a gente nunca imaginou que abriria mão. Como é que é o Malenotti, eu sei que também, para não interpretarem mal, não é pós-pandemia, mas pós esse período de imunização que já dá uma tranquilidade maior em relação àquele do início, assim, tu chegou a dar uma baixada, agora tu retoma os shows, tu tem mais energia de fazer acontecer, porque eu tenho visto isso. E assim, a minha pira é jogar bola. Sim. Eu voltei a jogar bola e assim, os guris diziam assim, tu não voltava pra marcar, às vezes agora tu tá voltando, tu tá... Sim, porque aquilo ali, era um tesão, assim, que eu sentia falta. Claro. Como é que é o Malenotti em cima do palco? Tá perto daquele início, assim? Cara, quantos anos tá, Matheus? Eu tenho 31. 31, eu tenho praticamente 2 décadas a mais, assim, Então, o que aconteceu nesse momento de vida, ela realmente diz respeito a cada um de forma pessoal, assim, porque eu fico imaginando, assim, eu agora em 2022 faço 50 anos. Então, cara, 50 anos, tu vai ver, daqui a 2 décadas, tu vai ver que, naturalmente, por toda a tua experiência de vida, tu vai pensar diferente de quando tu tinha 40, de quando tu tinha 30, cara, é assim, eu não tô realmente
falando nada de novo, assim. Mas o que aconteceu é que, tipo assim, eu fui me guiando, assim, né, quando eu fui fazer 45 anos, né, que daí eu também sou muito ligado em futebol, né, tipo assim, eu realmente, o universo do futebol, ele exerce um fascínio muito grande na minha vida, assim, né, desde criança e tal, né, e aí quando eu fui fazer 45 anos, eu falei assim, não acredito, cara, o primeiro tempo já rolou, né, já cheguei no primeiro tempo, né, e aí a intenção, obviamente, né, e se tudo der certo, a intenção é tentar jogar o jogo todo, chegar até os 90, e se tiver uns acréscimos, que a gente tenha saúde, né, e para jogar esses minutos, além dos 90 minutos, né, além dos 90 anos de vida, no caso, né. E aí, quando eu fiz 45, cara, eu já dei uma reciclada mental, assim, e eu já vi, assim, que tinha muita coisa que eu não ia querer fazer mais no segundo tempo. Falei assim, cara, meu segundo tempo foi a fuder. Assim, cara, eu me matei, eu joguei até não poder mais, eu suei a camiseta e eu consegui vir pro show do intervalo com um resultado favorável. Eu tô entrando no vestiário pro show do intervalo ali, para voltar pro segundo tempo mais recarregado ainda. E aí nisso, cara, no ano seguinte, ali com 46, eu fui convidado a entrar no sala de redação da Rádio Gaúcha, assim. E aí eu pensei assim, olha aí, cara, meu segundo tempo, eu já tô ganhando um carimbo de tiozão violento, né, velho? Tipo assim, é uma estrela bordada no distintivo do Tiozão Futebol Clube, né? Eu ia passar um tempo ao lado de figuras icônicas da comunicação, figuras essas, né, que alguns já eram das minhas relações, assim, que já eram meus conhecidos, mas, por exemplo, o Pedro Ernesto e o Guerrinha, que são os dois dinossauros sagrados ali, eu encontrava em eventos e tal, mas eu não tinha o convívio diário como eu passei a ter, assim. E o Sala de Redação foi um convite que me foi feito para que eu passasse 6 meses ali. Os caras falaram, Malenotti, tu topa ficar 6 meses com a gente no Sala de Redação? Aí eu falei assim, cara, vocês estão brincando comigo, vocês vão me dar essa chalaça de bandeja, assim, vem um cara assim com uma bandeja assim, de chalaça, assim, dizendo assim, quer fazer o Sala de Redação por 6 meses? Eu falei, muito a fuder, né? Daí eu topei, e quando fechou os 6 meses, assim, que daí eu já tava, assim, né, em desespero, assim, né, porque o convite era para 6 meses, assim, eu pensei assim, não acredito, cara, já passou 6 meses, cara, foi tão legal, assim, né, poder adentrar num programa que já tem 50 anos de história e tal, né, eu falei assim, foi tão bonito, assim, poder fazer parte dessas 5 décadas de programa, representando na minha torcida, o meu clube, representando a turma que fica atrás de informações do Internacional, sobre o Internacional e tal, e eu ser ali uma espécie de porta-voz de uma torcida da qual eu faço parte e tal. E aí, quando chegou ali no fechamento ali do primeiro semestre, daí o meu gestor, na época, assim, falou assim, Malenotti, é o seguinte, a gente queria saber se tu topa ficar com a gente no Sala de Redação pelo tempo que tu quiser, ou pelo tempo que a empresa decidir que... E aí eu falei assim, não acredito, né, que já tava bom, né? E aí eu falei assim, bicho, eu encarei aquilo, inclusive, como um feedback positivo para aquilo que eu desempenhei durante esse primeiro semestre. E eu acabei ficando quase 2 anos mais, assim, eu fiquei quase 2 anos e meio, fora esse semestre, quase mais 2 anos. Então, tipo assim, eu concluí que realmente o ciclo que eu passei ali foi muito importante, para mim, e foi durante uma boa parte da pandemia, assim, Então isso serviu para que eu continuasse ativo, trabalhando e me expondo
publicamente, né? E aquilo me trouxe muitos benefícios para que eu pudesse seguir trabalhando de forma caseira, de forma virtual. E aí, cara, eu consegui desenvolver vários projetos dos quais eu não poderia fazer se não fosse em casa, assim, daquela forma. Sim, pelo período. Então, e aí eu consegui produzir as músicas que eu tinha gravado do Roberto e do Erasmo nesse meio tempo, né? Tudo virtual, né? O pessoal no estúdio e tal, fazia umas mixagens e tal, e eu consegui lançar essas músicas com o aval do Roberto e do Erasmo, né? Então, nesse momento, eu fico imaginando que na cabeça deles, com 80 anos, também muita coisa se passou, assim, porque eles são muito criteriosos com os artistas que mexem na obra deles. E eles sempre foram realmente muito cri-cris na avaliação daquilo que eles têm desejo de liberar ou não. E aí, quando eles ouviram as minhas versões ali, que eu faço com toda a fidelidade, com todo o amor, com todo o carinho que eu tenho pela obra deles, eles enxergaram isso de alguma forma, né? Através das execuções. E aí eles liberaram, né? Então, tipo assim, nesse período onde eu não podia sair de casa, de dentro de casa eu consegui fazer muita coisa. E obviamente, né, falando também dos acústicos e valvulados, a gente tinha gravado o disco em fevereiro de 2020, e aí um mês depois veio a pandemia, mas nesse período todo, de um ano e meio depois ali, a gente foi lançando os singles do disco que celebra os nossos 30 anos, então todo mês tinha um single sendo lançado com uma participação especial de algum amigo, né? O Duda Calvin, o Alemão Ronaldo, o Serginho Moá, né, o Jacques Maciel, o Carlinhos Carneiro, enfim, cara, são 10 participações que dividem os vocais do disco de 30 anos acústicos do Valvulados comigo, assim. Então, bicho, trabalhei muito, sigo trabalhando, agora que as jaulas se abriram e que eu posso sair para rugir, cara, agora eu tô um leão bebendo e cantando e se apresentando. Coisa linda. Sabe que esse período ele foi, assim, de certa forma, obviamente, foi horrível, mas ao mesmo tempo ele serviu, principalmente que eu vejo na área do entretenimento, da cultura. A galera, porra, vamos usar isso aí pra produzir, vamos usar isso aí pra multiplicar, porque, cara, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, então. Claro, então ninguém vamos aproveitar. Sabe. E aí tu citou, assim, tu falou esse link do futebol. A gente sabendo que amanhã é quarta-feira. Não, mas pra eles que estão vendo aqui, pela primeira vez vai ser terça, porque sai na segunda. Ah, é? Então, não, mas isso aqui tá aberto, isso aqui tá pra todo a gente sabe o dia de amanhã hoje, que vai ser quarta, mas tu vai saber o dia de amanhã, que é só o dia que tu assistir que vai ser o hoje. Meu Deus do céu. Que loucura. Mas, cara, é bem isso que tu falou, velho, né? É isso. Não, aí. E aí, assim, tu falou sobre o link das nossas vidas com o futebol, eu costumo calçar isso aí também. E, pô, tu chegou no escudo de tiozão, mas de tiozão camisa 10, né? Porque o sala de redação pra mim sempre foi. O cara que é louco por futebol, meu, é o tiozão camisa 10. Por que eu tô fazendo isso aí? Eu quero ir fazendo uns links, que a gente teve um outro cara que veio aqui, e a gente tá tendo o prazer de trazer muita gente foda, assim, incluindo tu, obviamente, aqui no Olhos Papo. O Lelê foi um cara que veio aqui e contou um pouquinho da caminhada dele na produção e tal. É um cara que também já teve passagens ali pelo Sala. E ele comentou muito sobre essa cena que surgiu, na verdade, na tua casa, né? Isso, quando morávamos juntos. Exato. Aí, ó, saúde. Aí. O cara que se pergunta, tá vendo o Olhos Papo, ele pensa assim, quem são esses dois caras aí, cara, falando aí, tomando cerveja? Aí o outro pode responder assim, não sei, cara, mas eles devem ser foda, porque o garçom deles é o Paulinho Thiago, da Flanders 72, cara, grande banda de punk, né? Meus queridos amigos, já tive a honra de cantar um single com eles, num disco deles, então a relação que eu tenho aqui, né, com o Rocket Club, com o Paulinho e tal, cara, é de muito tempo, assim, de muitos e muitos anos, né? Então voltar aqui é sempre um prazer. E tu sabe qual que é a maior música da história da Flanders? Gol Aimoré. Porque é do meu Índio Capilé. Gol Aimoré, do meu Índio Capilé aqui, que eu sou muito torcedor, associado.
vou em todos os jogos ali com o meu E do meu bruxo Piu-Piu. E do Piu-Piu. Se não fosse o bruxo Piu-Piu, eu nem estaria aqui. O Piu-Piu, pra quem não sabe, o motorista do Olhos Papo e também o maqueiro do Aimoré. O Piu-Piu filho da Dona Laís. Neto da Dona Laís, que mora... Neto da Dona Laís. Que mora debaixo da arquibancada. O forro dela é o degrau, e é real. É a degrau da arquibancada do pavilhão. E a Dona Laís está com 98 anos. Apenas 98 anos. Lúcida. E eu falei, né? Eu falei pro Piu-Piu, eu falei assim, cara, já toquei em 2 festas de senhoras, né, relacionadas à minha vida, que fizeram 100 anos, assim. Cara, pô, olha, eu já toquei em muita festa, assim, nesse tempo todo, digamos. Mas tocar em festa de uma senhora que tá fazendo 100 anos, velho. Cara, é muito... É surreal, velho. Né? E teve uma que era avó do amigo meu, ela tava fazendo 100 anos e ela falou assim, Rafa, tu não tem um amigo que toca um acordeon aí e que toca um vaneirão? Eu quero dançar vaneirão a noite toda, né, com 100 anos, né? E aí eu falei com o Diego Floreio, da Vera Louca. Nossa, né? Esse eu quero trazer aqui, esse cara é fenômeno. Esse aí é demais. Esse cara, quando ele vier aqui, eu venho junto pra ficar ali nos bastidores, né? O Piu-Piu passa na casa dele e depois passa na minha. Boa. E aí o Diego Floreio foi lá, cara, e mandou assim um vaneirão, cara, e ela dançou com todos os magrão do salão, assim, e eram vários, assim, imagina uma festa de 100 anos. Ela dançou com... E as filhas delas, assim, que tem 80, 81, sentada nas mesas, assim, sem dançar com ninguém, assim, porque com 80 anos... Tu já pode te abancar, Já pode. Mas ela com 20 anos a mais, dançou com todo mundo, assim, cara, foi maravilhoso, assim. E aí eu falei pro Piu-Piu, eu falei assim, se a Dona Laís fizer 100 anos, o que a gente tem absoluta certeza que vai acontecer. Aí eu falei assim, tomara a Deus que seja, a festa dela seja num dia em que eu não esteja viajando e tal, porque eu vou lá cantar. Vamos fazer essa festa lá, ali no Cristo Rei, no estádio, porque essa festa vai parar a cidade. Meu Deus, cara. E aí, se tudo der certo... Daí eu vou lá pra cantar um Roberto Carlos pra ela. E a Valaídes vai à loucura. A Valaídes, porque... Cantei pras duas, né? Essas duas. A Dona Matilde e a Bibi. E a próxima... E a Dona Laídes, até antes da gente voltar na tua casa, que é onde começou tudo. Do Lelê. Eu trabalhei no Grupo C, no Jornal VS, durante 11 anos e meio, eu era repórter, cobria os jogos do Aimoré também, cobria do Grenal. E durante, às vezes eu ia fazer um treino do Aimoré, eu passava da Dona Laídes, sempre rolava uma guaranazinha, rolava um cafezinho, um copinho d'água. É uma senhora, né? Isso, exato, sensacional. Eu já não tenho as minhas avós, nem meus avós, era sempre uma parada massa. Eu ia, parava uns 10 minutinhos que seja pra tocar uma ideia com ela, entendeu? Trocar essa experiência, que legal. Dar essa moral, porque toda a família é sensacional. O Piu-Piu é um cara fora de série também, todo mundo ali é muito legal e muito envolvido com o clube. E outra, o Piu-Piu, não vai atrás, mano. Quando tem adversário, o Aimoré tá ganhando, tá perdendo, ele dá uma cutucada nos caras por baixo da maca ali, o Piu-Piu, ele se precisa, ele atua. Se precisa, ele atua. Ele é raiz, o Piu-Piu. Mas claro. Ele vai de chuteirinho ali, porque se precisar, ele mete a trava do maluco. Muito bem, aquele clima assim, né, que o cara dribla o goleiro e chuta ali, se o Piu-Piu estiver do lado da trave, ele já mete o pé e já não tem gol. Não, o Valaídes, que inclusive muito amiga do Filipão. O Filipão sempre passa. Se ele tá na banda aqui, tanto que uma vez o presidente da mulher mandou uma mensagem, ele não gosta que divulgue, mas chega aí que o Filipão vai vir. E ele passa ali, toma um café com a Valaídes de verdade. E daí? 2 anos eu vi, ele foi ali. Então eu vou te dizer que a nona do Filipão, né? O Filipão também tem uma nona ali e tal. Ela tá com 90 e vários também. E eu falei já pro Filipão, Filipão, eu vou tocar nos 100 anos da nona e tal. E a gente tem esse acerto verbal e tal. Porque ele é vizinho dos meus sogros lá e tal. E volta e meia eu encontro ele. A gente fica muito de papo, assim. Eu adoro o Filipão. Ele é fenômeno, né? O cara é de uma simplicidade, assim. Eu adoro o Filipão. Eu adoro o Filipão. Assim, não, ele chegou lá e tu vê assim... Já me causou muita tristeza na vida, né? Como colorado. Mas eu amo ele ali, a família dele e tal. Cara, é espetacular encontrar, claro, encontro ele em ritmo praiano, né? Sim. Daí é outro nível, né? Não, e tu sabe que tu falou assim, eu encontrei ele aquela vez, foi a única vez que eu tive pessoalmente conversar, de apertar a mão dele, porque o fato de ter só eu fazendo as coberturas aqui dava essa pessoalidade, assim, né? E aí o que acontece? Troquei uma ideia com o cara é campeão mundial.
O cara treinou Cristiano Ronaldo, o cara treinou Chelsea, o cara é um absurdo. E a simplicidade dele conversando com os jogadores do Aimoré. E ele gosta. E ele trazia com os tênisinhos de enfiar o pé, de tiozão, assim, sabe? Eu falei, vovozão. Eu falei, cara, que figura sensacional. E ele contando sobre coisas, assim, tu vê que ele tem um cérebro diferente. Ele falava coisas, como, ele tava falando com os jogadores do Aimoré. Então ele falava de coisas quando ele treinou o Caxias. Sim. Porque ele não meteu uma arrogância, eu falei pro Deco no treino, bota no Cristiano Ronaldo aí, que é o seguinte, o Nani vai puxar pela esquerda, entendeu? Não, ele, tá louco, é um cara fora de série. Mas vamos voltar pra história da tua casa, o Bafo de Bira, certo? Vamos lá, o Bafo de Bira, que foi um estúdio que exerceu suas atividades por 17 anos, foi de 89 a 2006, e nesse período, realmente foi o período onde o cenário artístico, assim, do pop rock gaúcho, ele realmente teve um engorde muito grande de bandas, todas começando, todas dando seus primeiros passos e tal, e todas elas muito sob influência de uma cena que tinha acontecido há meia dúzia de anos atrás, que era formada pelo TNT, pelos Cascaveletes, pelos Garotos da Rua, pela Bandalheira, pelo Defala, enfim, cara. Então o Replicantes, essa turma construiu um alicerce ali. Acho que o alicerce, na verdade, ele vem bem antes, assim, lá nos anos 60 mesmo. Mas nos anos 80 ali, a turma ali do Oswaldo Aranha, assim, aquela turma toda ali, onde tinham as várias tribos, assim, realmente eles foram responsáveis por catapultar várias bandas, várias bandas de referência, assim, dos anos 80, cara, e logo na sequência, porque a Oswaldo Aranha, assim como tinham eles já se consagrando, tinha a gurizada que tava querendo, já tinha uns galos ali, os galos velhos cantando, e tinha uns galinhos ali, os Chicken Little ali com as asinhas, que daí era eu, o Duda Calvin, o Tonho Croco, os guri da comunidade, o Nando, o Fred e tal. Então, tipo assim, era a galera que frequentava o mesmo lugar e que já tinha suas bandas, e ficava naquele clima assim, os caras já atingiram um patamar, entre aspas, invejável pra gente, que mal e mal estava fazendo os primeiros ensaios, Então, no momento em que a minha casa se tornou um polo, ali onde o Bafo de Bira era o estúdio, onde ensaiava os acústicos valvulados, e anteriormente a minha primeira banda, que era de rockabilly, que chamava os Nels, quando a gente formou aquele núcleo de ensaio e de uma turma ali, onde estava todo mundo começando junto, ele passou a ser o QG oficial de toda essa rapaziada. E tu morava sozinho? Eu morava sozinho. Nos primeiros anos ali, eu morava a minha avó junto, E aí em 93 ela faleceu, e de 93 em diante, daí sim, aí foi como se tivesse estourado um cano d'água, assim, o relógio, tipo assim, no momento em que estourou o cano d'água, que foi com a morte da minha avó, daí o troço passou a ser um lugar onde podia se fazer qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer dia, E aí, cara, a loucura se estabeleceu, a loucura aterrizou, assim, no estúdio, assim, porque daí não tinha a figura da minha avó, que era um freio, Ninguém se enlouquecia, quer dizer, já se enlouquecia e tal, mas ninguém se enlouquecia sem limites. Porque a minha avó era o limite, assim. Claro. Mesmo que a turma ficasse 2, 3 dias enfurnado no estúdio, assim, batendo cabeça, tocando e tal, fazendo o que tinha que ser feito na época, ainda existia o freio natural, que era a minha avó, que era uma senhora de 80 anos, morando com a gente, então todo mundo tinha um respeito muito grande por ela, e principalmente eu, o neto dela, Então era sempre assim, cara, a nona tem que ser respeitada acima de tudo e tal. Mas aí quando ela morreu, que foi a última pessoa da minha família viva, porque meus pais já tinham morrido quando eu era mais jovem,
Daí quando se foi a última figura, que era o freio, bom, daí é um caminhão sem freio, né? Cara, daí a turma se enlouqueceu, assim, cara, de uma maneira, assim, que se fosse hoje em dia, né, com todos os registros de tudo, cara, ou nós estava morto, ou nós estava preso, ou a gente, de repente, só teria sido cancelado. Apenas xingariam muito vocês no Twitter. Isso, nós seríamos cancelados nas redes sociais, né, pela movimentação toda. Mas, cara, serviu como um local, assim, onde a arte, ela proliferou, assim, por tudo quanto foi jeito, assim, né? Os guris, né, tipo assim, o primeiro disco da Ultraman saiu de uma carta que era uns troços para nivelar a mesa da mesa de sinuca, né? Tinha um baralho de super trunfo ali. Aí os guri tiraram uma carta e falaram: isso vai ser a capa do disco da Ultraman. E é a capa do disco do Ultraman, assim, né? Aí um amigo meu mandou uma tablatura lá, que eu não sabia ler e tal. Eu falei pro Fred, o bruxo lá, o Testa lá de Caxias mandou essa tablatura, tira aí. Aí ele pegou assim, era o riff que se tornou o Detetive, né? Que era o riff do Beavis and Butthead, né? Que a gente via, tipo, tinha a sessão, todo mundo via Beavis and Butthead. Parava pra ver as primeiras lutas dos UFC, né? Que daí não tinha regra, não tinha round, não tinha limitação de peso. Cara, era uma matança, assim, cara. A gente ia loucura, assim, né? Agora é tudo gourmetizado, como o mundo em geral. Então daí os troços já não nos chamam mais atenção, que a gente fica naquele clima de tiozão raiz, né? No meu tempo que era bom. Eu via o UFC quando chegava um anão e matava um gigante, né? Sem limite de tempo, sem limite de round, tipo assim, valia. Aí era o vale tudo, que era o que chamava vale tudo, né? E aí o Royce Gracie, assim, com 60 quilos, assim, com os kimonozinhos, cara, matava os neguinhos e tal, né? Pegava o quimo, aquele com o rabo de cavalo, assim, enrolava na mão, assim, destroçava a cara do cara. Cara, era tudo muito a fuder, né? E a turma se montava, assim, montava todos os ampli, assim. Aí quando entrava os Gracie, assim, né? Aí a gente tocava. Fazia um show pra assistir a parada. Cara, a gente tocava junto quando os caras entravam no ringue. A gente tava. Cara, a turma, olha. Os tiozão se divertiram e seguem se divertindo, né? Que massa. E eu vejo que assim, e sempre quem te acompanhou de longe, eu sempre fui muito fã da Acústicos, de ouvir teu som, e assim, sempre fã também de futebol, ou seja, ouvir o Sala, ouvir tua participação nele também. E, pô, tu é o cara rock and roll do Rio Grande do Sul, entendeu? Mas essa parada, esse rock and roll que tem no teu sangue, ele tem a ver com a tua família, ele tem a ver com alguma proximidade ou uma parada que o universo gerou em ti? Não, cara, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, né, que eu falei anteriormente ali, eu perdi os meus pais mais jovem, né? E eu acho que o que aconteceu para mim é que no momento em que eu perdi a minha mãe, que foi com 13 anos, né, tipo assim, daquele momento em diante, foi quando, né, foi o momento de divisor de águas e de virada de chave na minha mentalidade, no meu comportamento, em mim como ser humano. Só que daí em 86, eu já vinha há um ano atrás, né, ela morreu em fevereiro, há um ano atrás, que foi de 85, foi o Rock in Rio, né? E o Rock in Rio, ele realmente ele parou o planeta, assim, né? Pelo menos o planeta que dizia respeito ao meu universo, assim, né? E aí teve o Rock in Rio ali com o Paralamas, né? Com o Barão Vermelho, com o Erasmo, com um monte de shows importantes, assim, né? E que solidificou o cenário do rock nacional, que já vinha com a Blitz há algum tempo atrás. Então aquilo ali solidificou de tal maneira aonde a mídia e o Brasil inteiro respiravam aquilo, assim, né? E aí eu com 12 anos,
pra mim foi um troço avassalador, né? Porque mesmo que tivesse as referências gringas ali, com o Thriller do Michael Jackson, que eu queria ter a jaqueta vermelha e tal, que era um troço culturalmente mundial, assim, mas que chegava com muita força, né, no cenário aqui, na mídia nacional. Quando eles estabeleceram ali o cenário que veio Ira, Titãs, Legião, RPM, toda essa turma, eu com 12 anos pensei assim, bom, então é isso que eu quero, né? Eu quero só consumir isso. E aí eu virei um voraz consumidor da revista Bis, que vinha, né? Tipo assim, eu acho que eu tive, assim, não sei mais. Pode ser que esteja lá nos baús. No fundo do baú. Cara, a revista Bis desde o número 1. Assim, comprei a revista número 1 da Bis, que foi, sei lá, 85 e tal. E aí, 85, 86, enfim. E aí passei a ser um consumidor voraz da cultura pop, né? E aí logo na sequência veio o Live Aid, que daí foi um evento transmitido onde eu tive acesso a vários, né? Tipo assim, o Queen já tinha tocado no Rock in Rio, né? Mas aí tinha ali o U2, o Dire Straits, o Elton John, o Paul McCartney, então, cara, era um universo de figuras que eu estava recém aprendendo, eu tava comprando as revistas, lendo sobre tudo, lendo sobre o passado e tal. E aí teve também nessa mesma época o We Are The World, que daí foi uma junção de todos os grandes ícones da música americana ali, coordenado pelo Quincy Jones, só que daí ali eu passei a conhecer o Bruce Springsteen, a Tina Turner, a Cyndi Lauper, o Stevie Wonder, o Ray Charles, uns caras que eram o retrato da cultura da música americana até aquele ponto, capitaneados pelo Michael Jackson e pelo Lionel Richie, né? Que daí era um absurdo, né? Então aquilo tudo, cara, serviu para me criar, assim, tipo assim, para eu ser contagiado completamente, assim, eu fiquei entregue a esse lance, a esse estilo, mas aí como consumidor, dos 12 aos 16. Cara, nesses 4 anos ali, cara, eu tenho vinil de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, mesmo que seja os climas mais pop, assim, cara, se era pop e tava na parada, eu comprava vinil e tal, e depois eu me desfiz, assim, com uma boa parte da coleção, quando eu filtrei bem, mas eu comprava tudo, assim, porque eu morava com a minha avó, minha mãe já tinha feito, e aí a minha avó, que coordenava ali os orçamentos do familiar e tal, eu disse assim, avó, deixa eu comprar mais um disco. E ela vó, né? Vó, né? Aí ela dizia assim, eu me lembro, era 10 alguma coisa, assim, ou 100 alguma coisa. Ela dizia assim, toma aqui a grana e vai no supermercado, né, quando tu voltar. E aí eu saía de casa, pegava o bus, ia pro centro de Porto Alegre, ia lá nos vinil, no sebo e tal, e voltava, assim, com uns 4, 5 vinil, assim, e aí passava, né, no supermercado e comprava os troços que ela queria e tal. E aí, tipo assim, ela não me pediu o troco, né? O troco de todas as compras que eu fazia no supermercado, numa época onde isso era possível, né? Era de vinil, assim, os vinis custavam um pila, né? E aí, tipo assim, ela me dava 10 pila para ir no supermercado, eu ia pro centro, comprava 5, 6 vinis, e com os 4 pila ali, ou com 3 pila, dava pra comprar pão, né? Pão. As necessidades. E, pô, tu falou isso aí, que saudade de vó, né, cara? Acho que é um dos troços mais bala que tem, né, cara? Vó. Eu me lembrei que assim... Eu sou suspeito pra falar mal. Mas eu sempre fui muito ligado também aos meus avós. Eu estudei na Unicinos aqui em São Leopoldo. E aí eu sou da Feitoria, que é um bairro aqui da cidade, mas da zona periférica lá. Feitoria. Feitoria Lomba Grande, do ladinho da Lomba. Isso. E aí tinha esse lance assim, pô, eu trabalhava uma época perto da minha avó e eu todo dia almoçava na minha avó. Todo dia almoçava na minha avó. Pai, ela chegava, rango fera, batatinha frita quase todo dia. Aí ainda tinha, assim, ela deixava a cama dela, que só quem podia deitar era eu e ela. Ninguém mais, nem minha mãe não deitava, isso só aí. Eu podia.
E aí, assim, eu comia em 15 minutinhos, dava aquela pestaninha de meia horinha e voltava pro trampo renovado, bem. Meu avô é sensacional, né, cara? Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu fui muito mimado pela minha avó, assim, cara. Minha avó era filho de vó com orgulho. Filho de vó com orgulho, assim. Ela ia, tipo assim, ela ia me acordar, assim, todos os dias de manhã. Daí eu já tinha... O meu acerto com ela foi o seguinte... Quando eu me formei no segundo grau, na época do segundo grau, enfim, ali, né? Eu tinha 17 anos. Aí eu, imagina, desde os 12 consumindo, foram 5 anos consumindo tudo de música e tal, e tentando, e sonhando com o fato, não necessariamente assim de ser músico e tal, mas sonhando com o fato, sei lá, cara, de viver disso. De repente, sendo um jornalista que pudesse escrever, enfim... Eu queria viver isso, assim. Tá no meio da parada. Eu queria viver, eu não tinha certeza de que forma seria, né? Mas eu gostaria de viver, de ter isso como meu ofício, assim, como fazendo parte da minha vida e tal. E aí, quando eu me formei com 17 anos e eu não tinha rodado em nenhum ano, aí eu falei pra ela, assim, eu falei assim, nona, olha só, eu tô há 11 anos, estudando, como qualquer outra pessoa, como mando protocolo, como mando figurino, eu nunca fui reprovado, eu sempre fiz pelo menos a minha parte, independente com quantas recuperações fosse e tal. Passou. Mas eu sempre fui aprovado, então foram 11 anos em que eu me dediquei para essa função, claro, como qualquer um, mas eu estava argumentando para minha avó. Daí eu falei assim, olha só, nona, será que agora eu posso passar os próximos 11 anos tentando ser aquilo que eu quero ser, porque daí com 17 eu já sabia que eu queria ser músico, né? Eu posso tentar agora um próximo período assim, de 11 anos para tentar ser um artista e tentar ser músico e tentar fazer com que a minha vida seja voltada para isso. E aí daqui a 11 anos a gente vê o que funcionou mais. 11 anos eu estudando, 11 anos eu tocando e tal. E aí, vamos ver o que vai render mais nos próximos 11 anos. E aí, dali pra frente, a gente decide. Não deu certo, volta pra estudar, né? Ou deu certo, segue em frente. Felizmente, né? Esses 11 anos passaram mais 10 e passaram outros 10. E já tô há 31 anos na estrada, né? E então eu acho que, no fim das contas, seja lá onde a nona esteja, ela tá feliz em saber que os 11 anos que eu pedi para ela se transformaram em 31. Que espetáculo. Sabe que tu citou, assim, eu tenho tatuado aqui até o óculos da minha avó. O óculos da avó. Véio. Aí eu fiz um artigo quando ela faleceu. Eu não tenho tatu da minha avó. Tem que fazer a próxima, então. Tá louco, não. A próxima, aí eu escrevi um artigo. Ela me mata. A voz da experiência, a voz do coração, que é um trocadilho que eu fiz. Verdadeiro. Aqui é do meu vô, brother. Aqui é do vô. Diamante verdadeiro. E aqui tá escrito, pra que digo quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Que era a música do Guri, né? Que era a música predileta do meu avô. Daí o avô parte de pai e essa aqui é a avó parte de mãe. Então, assim, porque realmente é uma parada que mexe. Tu falou pra mim, cara, a voz é uma parada que mexe comigo, porque eu sempre fui realmente muito conectado. Assim, e a minha avó faz o seguinte, daí eu dormia, assim, às vezes no chumbaço, às vezes não tinha chumbaço, mas aí no outro dia, cara, ela batia na minha porta, assim, determinado horário que ela achava, assim, cara, e me trazia um café da manhã, assim, né, tipo, que era uma torradinha, assim, com um Nescauzinho. E aí ela trazia um copo de água quente, velho, pra eu fazer um bochecho depois do meu calzinho, assim, pra não detonar meus dentes, velho. Foda. Isso é tomar no rabo, velho. Todo mundo aí que não dá valor. Que não dá abraço pra avó. Outros pais também. Os pais também fazem o possível. Mas vó é imbatível, né? Vó é foda. Cara, trazer uma aguinha quentinha pro cara falando bochecho. Cara entragado. Os caras dizem assim, cara, o Malenote vem contar história de que isso, que aquilo. Fazia bochecha de água quentinha que a avó levava na cama. Fazia mesmo. Claro. Em compensação, no teto da minha cama tinha um pôster da Luciana Vendramini, assim, que tinha saído daí, a minha avó entrava, tinha que ver a Luciana Vendramini no teto, assim. Esse era um clássico, né? O pôster no teto era um clássico. Meu Deus, né, cara? E sabe quem reclama disso? Mãe.
Mas vó jamais. Não opina, né? Tu falou agora eu vou falar um dos meus melhores amigos do Bailote. O Guilherme Graça. Qual é que é do Paulinho? E o Paulinho já tá bebendo, Paulinho. Secou a fonte. O dele tá quente, tá cheio ali. Bah, eu tô vendo. Não, e ele tá dando risada ali. Cara, tu falou de Playboy, eu me lembrei de um brother, inclusive, ele vai ver isso aqui, Guilherme Graça, um irmãozão meu advogado, e o pai dele sempre teve assinatura de todas as revistas que tinha. Sim. Então e aí o quarto dele era nessa vibe tua também, assim, era uma porta do guarda-roupa, era no teto. Cara, isso e assim, chegava nova, anos 80, era reunião da gurizada lá pra ver o que tava saindo de novo. Aí, Paulinho. Paulinho é diferente. É isso aí. Por isso que um brinde às avós, então. As avós. Aí, Paulinho, um brinde às avós aí, velho. Valeu. Aí. Mas aí, nós falamos em vó, que mais... aí eu tava pensando numa coisa. Tu falou sobre... Então, sala de redação, na realidade, foi o mais próximo de um trabalho convencional que tu teve na tua vida? Sim, foi a primeira vez que eu tive a minha carteira assinada. 46 anos, assim, quando eu levei a carteira assinada, assim, que daí os caras viram a minha foto com 16 anos, né, que foi quando eu fiz. Quando tu fez, né? Daí o Potter chegou a tirar uma foto, assim, pra postar ela nas redes zerada. sociais. Sim, ela zerada, totalmente cabaço. E a minha cara de cabaço também, assim, né? Com 17 anos, o cara ainda não fez muita coisa na vida e tal. A não ser que seja do programa Jovem Aprendiz. tem os menores aprendiz. Nos JEG, aparece. Aqui nós temos... Aparecem uns vídeos aí nos grupos de WhatsApp. A nossa equipe aqui... Eu não frequento esse grupo. É no Telegram, que é o mais complicado, é o Telegram, né? Eu não tenho Telegram. Então tu tá dentro da lei, porque é o mais perigoso. Criptografado e o caralho. Não, pode ficar dentro da lei não, meus grupos. Não, eu não vou ter o Telegram certo, então, né? Então nem vai porque atrás. Só pelo WhatsApp, imagina o Paulinho. O Paulinho é do Chalaça Mendigo, meu grupo de WhatsApp. Ele pode testemunhar contra ou a favor. Depende do que pingar, né, no bolso dele. Depende de como for o acerto, ele pode depor ou contra ou a favor. Não, tu vai ver o que vai acontecer com a tua vida depois desse podcast aqui. Meu Deus. nós embalamos tanto aqui que eu não citei o nome da equipe, que é sempre tão importante. Nós temos aqui Matheus Giuseppe, nosso querido Meditriz, que hoje está fazendo assim, cruzando no escanteio e cabeceando, porque o nosso querido Anderson Cabelo, que cuida das câmeras, tá viajando. Tá lá no Equador. Tá no Equador. Anderson Cabelo. Quando sair isso aqui, a gente já vai saber quanto que foi esse jogo. Vamos ver se o Cabelo é pé quente ou não. O Cabelo... Temos aqui também Guilherme Biteco. Ex-jogador de futebol, Guilherme Biteco. Porra, velho. Não, é só parecido, mas é o Bitequinho. É um parecido. sobrenome que já é... É Oliveira, mas ele virou Bitequinho. Oliveira? É Oliveira. Mas ele é o Biteco, ele é o nosso menor aprendiz. O menor. Esse menor aprendiz. O jovem projeto Jovem Aprendiz. Que é o guri do time aí, né? Então é o menor aprendiz. E é o estrategista da parada. O Matheus é o cara do marketing, do tráfico, do trafegou. Do trafegou. Saúde! Do tráfego pago, todo mundo sabe isso aí. O que faz uma letrinha, né? Não, que faz uma letrinha, não, que faz dois copos de APA pra ti. É verdade. De IPA. Pô, eu trabalho em Porto Alegre o dia inteiro sem comer nada de tarde, meu. Aí é difícil. Não, e ainda mais com esse shape de grilo aí, né? Não, que sou um urso polar albino aqui. Nesses dias eu fui fazer um Bom Dia Rio Grande ali, cara, 6 da manhã ali no embarcadeiro, assim, cara, eu de camiseta, assim. E o vento comendo. E a galera cagada de frio, assim. E eu tava ali que parecia no Polo Norte, se pulasse um peixe, assim, eu abocanhava, assim, né? Um urso polar e tal. Bom, mas enfim. Mas é isso aí, bicho. E o ápice da Acústicos? O ápice do Acústicos, cara, eu acho que na verdade, sim, quando a banda já tem mais de 30 anos, que é o nosso caso, sou até clichê dizer assim, não teve ápice, porque a gente tá trabalhando. Mas, cara, isso é balela. O ápice foi no momento em que o Acústico se estabeleceu como uma referência, uma das referências de um movimento que era muito forte, popularmente falando, e que a gente tinha como fazendo parte do nosso cotidiano as apresentações para 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Aquele foi o ápice, né? Depois disso, que foi ali no começo dos anos 2000, né?
no final dos anos 90, ali de 2000 até 2005, 6, 7 e tal, né? E esse período, vamos dizer, né, todo mundo fala que o ciclo são de 7 anos, né? Então o ápice desses 30 anos, assim, os 7 anos primordiais, assim, para o Acústico Love foi esse, de 2000 a 2007, né? Então em 2000 a gente estava com o nosso disco de 99 lançado, que era o que tinha o Fim de Tarde, Até a Hora de Parar, e o Dia D hoje, o Bubblegum e tal. Então isso criou um alicerce gigantesco, que em 2001, com o disco que a gente foi gravar em Belo Horizonte, lá com a turma do Skank, aí ele veio com o nome dessa rua, Remédio, Suspenso do Espaço, Milésima Canção, Quintal. Cara, daí assim, a base foi construída de uma forma tão sólida que é o que faz a gente viver até hoje, né? Tipo assim, se a gente for num show e não tocar Fim de Tarde Até a Hora e tal, daí é aqueles clima invasão de campo, assim, quebraçada, banheiro químico voando, assim, na... Mas tu sabe que é muito doido, né? Como os movimentos, eles realmente eles fixam, né? Tu citou assim aquele início que tu tem lá. Porque são por períodos, né? Tu tem Capital, tu tem o surgimento de Barão Vermelho, tu tem toda uma cena que se cria lá. E, cara, a cena rock and roll gaúcho, ela foi isso aí. Depois podemos dizer que o Fresno fez parte de uma segunda cena mais emocore, assim, mas existiu uma cena, né? É porque depois dessa turma, assim, eu até posso errar, assim, na questão cronológica, assim, mas quando veio uma segunda fatia, assim, da história, que daí englobava Bideu Balde, a Cachorro Grande, a Fresno, a Reação em Cadeia também, né? Começou a ter uma projeção gigantesca quando começou, e o Armandinho também, faz um trabalho maravilhoso, né? Então quando essas bandas ascenderam, elas já ascenderam de uma forma aonde a turma um pouquinho antes ali já tinha dado uma base para que viesse a renovação, né? E aí essa renovação realmente veio, assim, né? O pilar da obra estava pronto ali. O pilar da obra desde os anos 60 lá, né? Com os Brasas, com essa turma toda, depois dos anos 70 ali, o Bicho da Seda, enfim, né? Isso aí foi a fundação, né? Para a construção rolar, tem que ter sempre a fundação. Cara, a fundação foi essa turma aí. O alicerce daí já foi logo na sequência ali com a turma dos anos 80 e tal. A gente levantou umas paredes e tal, e eles vieram, fizeram um segundo andar. E só que daí, nesse meio tempo, pelo menos pela minha visão, o rock acabou perdendo muita força, né? Tudo aquilo que fazia eu aos 12 anos respirar e vivenciar o rock, porque ele era o maior holofote, assim, o maior holofote era em cima do rock, tudo, cara, absolutamente todas as músicas, elas tinham o trio batera, baixo e guitarra, assim, quase todas, assim, né? Depois tudo bem, veio tecla, veio uns sintetizadores, as batidas eletrônicas, aí mudou um pouquinho, mas, cara, durante um período, essa trinca, assim, batera, baixo e guitarra, ela era fundamental em qualquer música pop, né? E hoje, daí os recursos já são bem distintos, e o rock em si também, ele pecou por não saber dar sequência de forma administrativa e empresarial, assim, né? Porque o roqueiro não tá por essa, cara. O rock sempre foi um troço de contestação, assim, né? Então o roqueiro não tá nessas de organização. Como nós vamos fazer a nossa empresa e nossa... Não, cara, o roqueiro mesmo, ele tá no clima assim, cara, eu quero me detonar, cara, eu não quero nem viver, assim, eu quero me matar. O rock é pra eu morrer logo de uma vez. Por isso que o Roger Daltrey lá diz, eu espero morrer antes de ficar velho. E o The Who tá até hoje, né? E hoje o The Who é uma das bandas que estão sustentando o último pilar dos grandes shows
de bandas de rock que ainda lotam estádios, né? Porque daqui a meia dúzia de anos, quando não tiver o The Who, os Stones, o Pink Floyd, o AC/DC e tal, cara, acabou. Aí o rock de arena, assim, de estádio lotado, acabou, velho. Mas tu não acha? Eu ia chegar, vai ter o Foo Fighters ali e tal. É mais... Cara, mas aí não é mais, né? Daí os dinossauros mesmo ali, aqueles ali vão ter ido. Sabe que, assim, a gente abriu pra caixinha de perguntas lá e o Guilherme Fitzer, ele mandou uma pergunta que eu vou somar com essa deixa que tu falou. Ele falou que faltou pro rock gaúcho estourar o Brasil, e eu somo a uma outra pergunta que, cara, tu citou, tu já explicou o porquê que o rock tá se perdendo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma questão pra te dizer, porque a vida ela é feita de ciclos. Tu não acha que pode, por algum motivo, se criar uma outra cena, abrir um novo ciclo? Tu não vê esse percurso? Tu acha que o rock acabou? Não, o rock não vai acabar jamais, cara. O jazz não acabou, o Beethoven, o Bach e o Chopin não acabaram. Eles existem até hoje. Eles são referências de um período, né, como música clássica e tal. Tchaikovsky, isso aí não... o Tchaikovsky acabou? Não, o Tchaikovsky tá lá. Tá aí. Ele faz parte da história. O rock não vai acabar. Ele vai existir para sempre, assim. O que resta saber é como pessoas da nova geração vão lidar com isso, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que agora o meu filho, que tem 7 anos, frequenta na School of Rock, né, que é a franquia lá do filme do Jack Black, tal, que agora tem em Porto Alegre e tal, ele frequenta ali porque ele vivencia isso através da família, que sou eu e tal, e então, tipo assim, tem que ver como é que essa turma, que ele tem a bandinha dele já, que vão fazer uma apresentação só tocando Beatles, tem que ver como é que essa geração vai lidar com isso. Porque eu não acredito que uma banda dessa gurizada vá fazer o que, pelo menos pra mim, a última vez que aconteceu como um troço foda no rock foi o Nirvana, né? Porque daí o Nirvana ainda era de uma época onde era possível que um artista se tornasse icônico a ponto de abafar a história de todo o restante. Né? Hoje não existe mais isso. Né? E hoje não existe mais isso porque hoje não tem mais a possibilidade de uma música se perpetuar. Né? Hoje uma música ela viraliza, né? Mas ela não se perpetua. Ela pode viralizar por 1, 2, 3 meses e tal, e aquilo ali ser o suficiente para ela ser lembrada como parte da história, como, sei lá, Meu Pau Te Ama, né? Os troços assim que a gente ouve que todo ano tem uma parada nova. A cada 2 fins de semana tem um troço assim. Tem. Né? Mas tipo assim, cara, mas se perpetuar como é um Pro Dia Nascer Feliz, ou um Tempo Perdido, ou um Meu Erro, ou até, né, puxando a brasa pro meu assado, O Fim de Tarde com Você, ou Até a Hora de Parar, cara, isso não vai existir mais, porque o Até a Hora de Parar ele só se perpetuou dentro da história porque durante o período em que ela foi executada como mídia, né, como massa, ela tocava 10 vezes por dia durante 9 meses. Aquilo foi interessante e relevante durante 9 meses dentro das programações de rádio, tocando 10, 12 vezes por dia. Aquilo é que as pessoas ouviam, né? Tipo assim, tu ligava o rádio e tu ouvia Até a Hora de Parar 10 vezes, né? Então, tipo assim, hoje uma música ou uma obra, seja lá de cara, tu pode pegar quem tu quiser, velho, né? Tu pode pegar a referência máxima dos máximos. Os caras lançam um single, tem 1.500.000.000 views, né? 1.500.000.000 de views, mas 2 semanas já pode não ser, pode ser que não seja perpetuado como é um tum tum tchá, tum tum tchá, tum tum tchá, que daí só tinha Queen, né? E aí o Led Zeppelin com Stairway to Heaven e o AC/DC com Highway to Hell, porque daí o mundo respirou isso de forma global, né? E hoje eu não acredito assim em nenhum artista que possa derrubar todo o resto de informações que as pessoas têm no seu smartphone. Porque agora, cara, tu faz a tua playlist, tu faz o teu troço e qualquer coisa assim que seja maciça e que tenha milhões
de seguidores e de views e não sei o que lá, cara, é uma fatiazinha fininha, tem bilhões de outras possibilidades do cara consumir, né? E a gente, pelo menos, viveu uma época onde não, velho. Saía um single de um monstro sagrado, velho, tipo assim, parava o mundo pra à meia-noite vai sair a música do cara. Pá, cara, os jornais, as redações, as TVs, cara, tudo parava. E aí o troço vinha com uma força absurda, né? Agora, velho, tu lança o troço ao meio-dia, cara, 12:01, cara, nem existe mais, não existe, velho. Claro, eu falo porque eu trabalho num mercado de rock alternativo, né? Eu trabalho de forma independente, né? Mas mesmo assim, cara, mesmo que pegue uma major, uma grande gravadora, ela lança o single da Anitta agora, que é o top 1 no Spotify do mundo, a fuder. Tu quer saber quantas vezes eu ouvi essa música? Uma, quando a minha filha me falou isso, né? E aí eu fui ouvir e tal, cara, ok, tudo certo ali, eu sou muito fã da Anitta e de como ela se porta como artista, assim, realmente, assim, né? Aliás, eu sou muito fã da música pop em si, assim, eu acho que se alguém chegou ao topo do mundo pop é porque teve um trabalho muito bem feito e realmente, assim, não chega no topo de paraquedas, assim. Antigamente acontecia isso, um cara chegava no topo de paraquedas porque fazia uma música lá que na época era a viralizada, só que a viralizada de uma época não é a viralizada de agora, assim, que dura 1 minuto, 2, 10, 15 dias aí, já era viralizada, né? É verdade. E para não deixar decepcionado quem veio aqui atrás de ti por conta do Internacional, né? E fazendo a pergunta aqui que o nosso querido Bruno Fagundes, um colorado muito conhecido aqui de São Leopoldo, botou, ele perguntou assim, ó, pergunta para o Malenotti o que o Esporte Clube Internacional representa para a vida dele. Cara, o Internacional é o meu clube do coração, é o time que me ensinou a ser um torcedor dedicado, fiel, por muitas vezes fanático mesmo, né? Mas agora com essa experiência toda de vida, em que eu posso enxergar todo esse período de 50 anos, né, dos 113 anos que o Internacional completou essa semana, dos 113 anos, eu estava vivo, né, eu estou vivo durante esses 50 mais recentes. Então eu já vi muitos altos, muitos baixos e tal, e no atual momento, eu realmente... Eu não tenho, tipo assim, como é que eu vou falar? Assim, cara, eu não tenho, assim, muita vontade, assim, de dedicar tempo da minha vida para um troço que a gente sabe, principalmente depois de sala de redação, que a gente fica aprendendo como é que funciona nos bastidores, como é que foi tal. E tem um troço, assim, que me incomoda muito hoje, e não é um lance do torcedor colorado, é um lance do torcedor do futebol, é porque durante um bom período da minha vida, cara, e até hoje, né, quem me vê em estádio, quem me vê no Beira-Rio, ou quem me vê num estádio visitante, cara, se o cara prestar atenção e me observar, velho, quando entra o adversário, cara, eu me mato xingando o adversário, cara. Eu xingo jogador por jogador do time adversário. E hoje o futebol mudou, que a torcida faz isso com os caras que estão entrando com a camisa do seu time, velho. E isso, pra mim, decretou, assim, tipo assim, um lance, tipo assim, cara, eu não vou mais nem me incomodar com o lance, porque, cara, eu vou no Beira-Rio, e aí os caras estão entrando com a camisa do Inter, cara, e o estádio inteiro tá vaiando. E aí o adversário entra, cara, e os neguinhos ficam mudos, velho, não falam nada, velho. Então, tipo assim, eu não vou ficar remando contra a maré, né? Eu vou ali, todos os jogos do Inter, eu vou com as minhas filhas, eu tenho a minha cadeira com a delas ali no coração do gigante ali, que são grandes parceiros meus e tal, que eles, né, me possibilitam essa cortesia de eu frequentar o Beira-Rio com as minhas filhas e tal. Que massa. Mas eu fico, às vezes, muitas vezes, num clima de peixe fora d'água. Porque daí eu tô xingando sozinho o outro time, cara, e tá todo mundo inquieto, velho. E aí quando um cara que tá vestindo
um manto colorado pra mim, né, obviamente. E o cara toca na bola, o cara... Falei, cara, vocês não estão gastando a energia de vocês no foco certo, velho. Os adversários estão deitando e rolando porque vocês estão mandando toda a energia negativa pro nosso time. Xinga no fim, né? E não pro outro, né? Xinga no fim, né? Cara, xinga no fim. Dependendo. Só, mas não xinga enquanto o cara tá correndo com a tua camiseta, velho. Né? E aí vem aquele papo, porque os caras ganham milhões, que é isso, que é aquilo. Então, cara, o futebol se tornou um business tão grande assim, e o troço é tão financeiro, que a gente realmente, assim, tirando uma peça que outra, tanto do Grêmio, quanto do Inter, quanto de qualquer time, né, tirando uma peça que outra, a grande maioria, velho, são profissionais que estão rodando no mercado do futebol e tal, e que não tem o conhecimento sobre história de clube, não tem esse carinho, não tem essa paixão. Então, tipo assim, cara, se os caras que estão representando o meu clube dentro de campo não têm essa paixão, se eu ficar neurótico e passando mal, eu tô trazendo um malefício gigantesco para minha saúde, velho. E eu aprendi isso com um amigo meu, né? Eu aprendi a duras penas, né? Com um amigo meu que era da torcida Macaco Colorado, né? Que era as siglas Macaco. Não vou nem falar o que significa as siglas, não vem ao caso. Mas aí em 2016, cara, ele me ligava assim, dia sim, dia não, dizendo assim, Malenotti, nós vamos ser rebaixados. E eu falei assim, bom, cara, o que tu quer que eu faça, né? E aí ele falava assim, cara, vai lá, velho, tu conhece jogador, tu conhece os caras, diz lá, faz alguma coisa, fala alguma coisa. E eu falei assim, cara, os caras têm presidente, os caras têm o coordenador técnico, os caras têm uma comitiva de jogadores, os caras têm nutricionista, os caras têm o motivacional, o coach, não sei o que lá, os caras têm o técnico, os caras têm tudo. Tu acha que eu vou chegar lá no vestiário e dizer, atenção aí, rapaziada, não vamos cair porque eu tô pedindo? Né? Eu falar assim, velho, relaxa, velho, se o Inter cair, caiu, velho. Né? E aí eu falei assim, cara, vai ler um livro, velho, vai ver os tapes das conquistas do Inter, velho. Né? Tipo assim, não traz essa desgraça pro teu cotidiano, né, e tal. E aí, só pra resumir o porquê que eu aprendi isso na duras penas, cara, o Inter foi rebaixado, cara, e um mês depois ele teve uma aneurisma e morreu, velho. Caralho. Tipo assim, ele não viu o Inter jogar a segunda divisão. Caralho. Porque, tipo assim, ele ficou. Ele dedicou tanta força pra isso, velho, que daí o Inter foi rebaixado e a cabeça do cara deu PT, cara. Né? E o cara morreu com um aneurisma e tal, e os amigos dele me ligaram assim, o Glaucio morreu e tal. E aí eu falei assim, cara, não acredito, velho. E ele falava pra mim assim, cara, eu não tô dormindo, eu não tô comendo, eu não consigo fazer nada, eu só fico pensando que a gente vai ser rebaixado. E eu falava assim, cara, então não pensa isso, velho. Né? Não pensa isso, velho. Tipo assim, e agora, né, ele morreu em 2016, não, 2017, acho que no verão de 2017. E aí, tipo assim, agora, 5 anos depois, já passei pelo Sala, já tomei um tufo presencial na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, já me fudi vendo o jogo do Inter contra o Corinthians, que era pra sair da fila depois de 41 anos. Cara, ok, um tufo assim que eu não vou esquecer nunca mais como torcedor, mas, velho, era isso. E na época eu tava no Sala de Redação, eu acompanhei tão bem assim de dentro, né, do jornalismo esportivo, assim, né, porque eu nunca fui da redação, eu sempre fui do Sala. Eu ia lá pro Sala porque eu adorava conviver com a turma toda ali mesmo, era um lance que me trazia muita felicidade mesmo, né? E aí depois, quando eu fui, né, quando eu me desliguei do grupo e do programa, daí eu gravei o Rei Tchê, né, dos Disco Cuecas, para homenagear esse período, assim, né, desse período em que eu estive no programa, assim. Então tem ali o Rei Tchê, cuida da água que é pra não ferver. Daí ali eu conto que eu quero ser o Pedro Ernesto, o Carlinhos quer ser o Guerrinha, os Disco Cuecas cantaram comigo esse single, né, querendo ser
o Maurício Saraiva, o Davi Coimbra e tal. E aí registrei, né, como um fechamento desse ciclo, um single para que eu fosse perpetuado na história do Sala de Redação como um roqueiro chalaça que foi ali, se divertiu pra caralho e quando eu fiz a minha entrevista demissional ali, né, que é obrigatório fazer, aí quando a médica me perguntou assim, e teve algum acidente de trabalho? Eu falei, doutora, só o internacional, né? Foi um acidente de trabalho atrás do outro, eu não pude comemorar nada dentro dos 2 anos e meio que eu fiquei no Sala, então vida que segue, claro. Eu sigo acompanhando todos os jogos, eu e as minhas filhas quando é no Beira-Rio, ou eu e minhas filhas, quando não é no Beira-Rio, a gente assiste e tal, mas elas sofrem muito mais do que eu, né? Porque elas têm 20 e 18 anos, 19 e 17, na verdade. Não tão calejada. E aí elas estão no clima assim, pai, naquele clima assim, como é que me passou esse conto aí, né? Tipo assim, agora eu sou fanática por futebol e pelo Internacional e não tenho nada para comemorar. Falei, isso é ciclo, gurias. Eu com 50 anos, vivi os anos 90, o Inter foi uma desgraça, com o meu amigo Filipão, montando aquele cano que foi o Grêmio, cara, e desgraçando a minha vida, futebolisticamente falando. Em compensação, me ajudou a esquecer o futebol naquele determinado momento e fazer o Acústicos e Valvulados, né? E o que tá aí até hoje, depois de 30 anos de história? Nós. E aí, pra seguir, pra nós terminar alto astral isso aqui, e a gente tem um quadro que se chama Olha Isso, aqui, que é de indicação. Geralmente eu digo para as pessoas assim, não quero te condicionar, porque já teve indicação de livro, de série, de filme, de viagem e o caralho. Mas eu acho que assim, como tu é o cara mais rock and roll que já veio aqui, eu vou te condicionar. Sério? Sim, eu vou te condicionar. E eu quero que tu indique para as pessoas no teu Olha Isso, assim, né, uma banda. Eu sei que é difícil, porque tu citou várias que tu tem uma ligação forte. Uma banda que as pessoas precisam ouvir. Ou se a pessoa... Mas se eu indicar uma banda que as pessoas ouvem como parte natural da vida, vale? Vale. Então eu indico os Beatles, né? Que eles continuam sendo a grande referência pop, musical. É a banda que faz o meu filho acordar e dormir todos os dias pensando neles, né? E realmente ele vai ter uma apresentação no mês de maio, onde a escola, o School of Rock todo, tá se produzindo ali, tá se preparando para fazer uma apresentação onde todos os alunos montem bandas e façam um show de Beatles, né? Eu acho que Beatles ele continua sendo a grande referência da história do rock, por mais que do outro lado da moeda estejam os Stones, que também assim, a moeda tem dos dois lados. Então, se puder, faz o seguinte, bota uma moeda com Beatles, Stones e joga pra cima. Aqui cair, tu escuta. É o play do dia. Vai ser bem escutado, assim, vai ser bem aprendido, assim, como um lance cultural mesmo. Rafael Malenotti. É só uma banda? Sensacional, muito obrigado por ter topado. Foi sensacional, a gente ficaria horas aqui trocando ideia. Foi muito mesmo, bom. Ainda mais regado essa cervejinha especial do Paulinho. Vocês sabem, né? A gente Rocket sempre Club, grava Rocket Club em São Leopoldo. Um bar assim que tu entra aqui e tu acaba esquecendo de todo o resto, porque é uma imersão no mundo dos games, da música. Cara, tu come bem, tu bebe bem, é um lugar sensacional. Cara, venham. E, cara, é do ladinho de Porto Alegre também, não tem desculpa da cola aí. E a gente já sabe, a Bruna Colossi, que é da SBT, que foi da RBS, ela disse que assim, ela veio gravar aqui com o SBT, e ela disse que o pessoal da equipe dela veio depois, de novo aqui, porque curtiu demais. E é um lugar especial. Vieram chumbar, vieram comer um hamburguinho. Então, assim, Rocket Club, Semai, que tem aquela campanha de 50 anos, é o nosso apoiador principal. Obrigado, Semai, obrigado pelo carinho, obrigado por todo esse trabalho que vocês vêm desempenhando aqui no município. Obrigado a você que sabe e toda essa estiagem que acabou assolando a nossa região e também, principalmente o interior, e a gente que depende diretamente do agro, né? O setor primário, ele reflete diretamente na nossa economia, então isso é muito importante. A gente pensa lá e acha, eu tô distante disso aí. Não, cara, tu poupando a tua água, tu faz a tua parte, brother. É vida, água é vida. Então o Semai tá com a gente, é sempre um privilégio essa campanha de 50 anos que abraçou aqui com a gente. Rafael Malenotti, Rocket Club,
@olha.ospapo no Instagram, se inscreve no nosso canal, like, compartilha, comenta quem vocês querem trazer aqui, que a gente vai atrás, e essa é a nossa função. Mais uma vez, valeu, tamo junto. Tá, e já que vocês vão fazer toda essa sequência, né, de conferir as redes sociais do Olha os Papo, eu vou pedir para vocês também fazerem essa gentileza pro meu lado aqui. Acessem lá tudo que tiver de material do Acústicos Valvulados, né? É muito conteúdo nesses 30 anos de história, e acessa também os meus conteúdos do lado solo, né, das ações solo ali, né, os registros que eu fiz das músicas do Roberto e do Erasmo, autorizadas por ele, né, o meu canal do YouTube, assim, tem uma série de vídeos muito legais, e agora, 1º de abril, eu lancei o Pega na Mentira, né, com o meu show do Araújo Viana, que eu fiz em dezembro, e essa versão do clipe, a performance sou eu e o meu filho de 7 anos cantando Pega na Mentira. Que ficou massa. muito legal, né, o Lito Malenotti, né, que já tá feliz e tal, e que em breve vai vir aqui também. Vai vir fazer um som aqui. Então aqui, como diria o Acústicos Valvulados, esperamos que o fim da tarde venha com todos vocês sempre ligados no nosso conteúdo, no Acústicos Valvulados, Malenotti, Lito, toda essa galera. Olha, valeu! Papo! Toda segunda-feira às 20 horas. Obrigado quem veio até aqui. Beijo com carinho. Valeu. Vamos junto.